Boa noite, eu me chamo Andreia e moro em Palmas, que fica no Tocantins. Porém, sou natural do interior de Quaraí, que também fica aqui no Tocantins. E foi lá onde eu e meu irmão vimos um lobisomem. Tudo ocorreu na metade da década de 80. Eu morava com meus pais em uma fazenda, e foi lá onde nasci e me criei. E além de mim, meus pais tiveram mais 3 filhos, sendo eu a primeira e única filha mulher. E depois vieram meus irmãos. Primeiro veio o João, que era 2 anos mais novo que eu, e depois o Zeca e o Mateus, que eram os caçulas da família. E morávamos naquela fazenda por causa que meu pai era caseiro de lá, e nossa vida era calma e boa. Não tínhamos preocupação com quase nada. Porém, tudo mudou depois que aquela fera apareceu por lá. Na fazenda, fazíamos várias coisas. Tirávamos leite da vaca, limpávamos o coxo, dávamos milho às galinhas e o restante do dia passávamos andando de cavalo. E quando tínhamos tempo sobrando, saíamos para caçar, mas só por diversão mesmo. E à noite, íamos até a casa de Dona Lúcia, uma senhora que morava lá perto. E sempre íamos na sua casa porque ela tinha uma televisão. Isso mesmo, nossa diversão era assistir TV. Era muito bom, pois era algo novo. E sempre íamos até a casa dela às 7 da noite. E só voltávamos para casa às 9. E apesar de sempre sairmos só, nunca aconteceu nada com a gente, exceto naquela noite, em que o lobisomem correu atrás da gente. Tudo começou quando o dono da fazenda veio falar com meu pai. Ele foi até nossa casa para conversar sobre algo macabro, e eu ouvi aquele diálogo assustador de meu pai e do dono da fazenda. O homem chegou no finalzinho de tarde, e ele foi bem direto em sua fala. Ele disse assim: "Boa tarde, Antônio. Tá sabendo do bicho que anda aparecendo por essas bandas?" Estávamos todos na sala e ficamos curiosos com a fala dele. Meu pai se levantou e saiu de casa para eles conversarem longe da gente. Mas eu, curiosa, corri para escutar. E logo meu pai respondeu ao homem, dizendo que não. E foi aí que o dono da fazenda continuou a falar. Na noite passada, quando meu filho vinha para casa, ele disse que viu um bicho correndo lá no meio do mato, bem próximo aqui da fazenda. Era uma coisa grande e tinha um corpo cheio de pelos. Eu acho que é um lobisomem. Meu pai então foi e disse: "Pode ser mesmo. Vou chamar o Luiz pra gente ficar na tocaia. E se ele aparecer, a gente afugenta o bicho pra longe." O homem confirmou com a cabeça e depois foi embora. E meu pai entrou e começou a arrumar a sua espingarda. E naquelas alturas, eu nunca tinha ouvido falar em lobisomem e achava que era algum animal, pois os adultos estavam falando normal. Pois bem, meu pai
enquanto limpava sua espingarda, pediu para minha mãe fechar as portas mais cedo, que ninguém saísse naquela noite. Não era costume ele ter esse tipo de atitude, pois normalmente ficávamos até tarde fora de casa e nunca íamos dormir cedo. Porém, por algum motivo, ele pediu para fazermos aquilo, e só mais tarde eu soube que era para nossa segurança. Minha mãe fez o que ele disse e antes do anoitecer, ela fechou as portas e ficamos dentro de casa brincando entre nós e só na vontade de sair e ir até a casa de Dona Lúcia assistir TV. Mas ficamos só na vontade mesmo. E naquele dia fizemos tudo cedo, pois 9 horas da noite nós já estávamos dormindo. De manhã, assim que minha mãe acordou para fazer o café, eu me levantei e foi nessa hora que meu pai voltou para casa. Ele entrou com um olhar preocupado, tomou uma xícara de café e logo saiu para poder aboiar as vacas e só voltou às 11 horas, hora em que almoçou e capotou na rede. Ele só acordou perto do anoitecer e novamente ele pediu para que trancássemos tudo cedo e saiu de casa com sua espingarda. E minha mãe fez o que ele disse e ficamos nessa sina por uns 3 dias. E eu e meu irmão, com muita vontade de assistir TV, resolvemos sair escondidos, pois já não estávamos aguentando de tanto ficar em casa. E foi aí que vimos aquela criatura. Na quarta noite, meu pai novamente saiu perto do anoitecer e pediu para fazermos o mesmo de sempre. E minha mãe fez, e nós fizemos tudo como ele disse. Porém, por volta das 8 da noite, quando todos dormiam, eu e meu irmão resolvemos sair para ir até a casa de Dona Lúcia. E mal sabíamos que íamos ver um lobisomem. Às 8, depois que todos dormiram, eu e meu irmão João saímos sozinhos na escuridão da noite. E saímos a pé para não chamar muita atenção, pois meu pai estava lá sabe-se onde. E o trecho até a casa de Dona Lúcia era pequeno, mas era um local de mata, onde tinha somente uma pequena trilha. Mas como conhecíamos bem a região, nem foi tão difícil. Íamos seguindo bem rápido para podermos assistir mais. Foi quando começamos a sentir um cheiro forte de ovo podre. Na hora me deu vontade de vomitar, pois era um cheiro muito ruim. Mas isso nem foi o pior, pois logo depois começamos a ouvir um roncado vindo lá na frente do caminho, bem perto da casa de Dona Lúcia. Quando ouvi aquilo, minhas pernas ficaram bambas e não senti mais vontade de andar, mas o meu irmão insistia que continuássemos, pois aquilo podia ser uma raposa, mas aquele roncado não era de uma raposa. E não demorou muito para sentirmos algo vindo lentamente em nossa direção. E foi aí que meu irmão começou a ficar com medo e falou assim: "Bora correr, Andréia. Tem uma coisa ali na frente e tá vindo pra cá. E é algo grande." Mas eu, travada de medo, não conseguia me mover. E aquela coisa só ia ficando cada vez mais próximo da gente. Foi então que, num ato de desespero, eu comecei a gritar por socorro. E assim que gritei, o bicho, que vinha lentamente, começou a vir bem rápido. E só aí que, no instinto de sobrevivência,
que consegui me mover e comecei a correr junto com meu irmão, indo de volta para casa. Mas não corremos muito, pois ouvimos 2 estampidos de tiro. E era meu pai e o Luiz, o outro caseiro, e eles já vinham pelo mesmo caminho que a gente. E o bicho que vinha correndo continuava a vir em nossa direção. Foi aí que novamente meu pai atirou, e só aí que aquela coisa parou. Ficamos do lado de meu pai, morrendo de medo, e perguntando a ele o que era aquilo. Meu pai pegou sua lanterna e apontou rumo à direção daquela coisa, e vimos um bicho de 4, muito grande. Ele tinha o tamanho de um garrote, e apesar dele parecer um cachorro, não teria nem como ele ser um, pois nunca vi nada daquele tamanho. Aquele bicho, com toda certeza, era um lobisomem. Meu pai começou a recarregar sua espingarda para novamente atirar no bicho, e ele, percebendo a movimentação estranha de meu pai, se virou e saiu correndo bem rápido rumo à direção do mato. E nós não esperamos tempo ruim e também saímos correndo. E assim que chegamos em casa, meu pai nos deu uma bronca e perguntou o que estávamos fazendo ali, aquela hora da noite. E explicamos tudo. Foi então que meu pai nos contou que criatura era aquela. E ele começou a falar: vocês tiveram sorte que a gente estava indo naquela direção, pois se não estivéssemos ali, o bicho tinha pegado um de vocês dois. E o que vocês viram essa noite é um lobisomem, é um homem que se transforma em bicho. Eu e meu irmão ficamos pasmos quando ele falou daquela criatura, e foi só aí que entendemos o porquê dele sempre nos pedir para fecharmos as portas cedo. E depois de um longo sermão, entramos em casa, e desde esse dia eu nunca mais saí sozinho à noite, pois fiquei com muito medo daquele bicho. Continuamos naquela labuta de sempre dormir cedo por semanas, até meu pai dizer que estava tudo tranquilo e que o lobisomem tinha ido embora. Mas, mesmo ele falando, eu não confiei, pois aquele bicho era muito traiçoeiro. E naquela noite, se não fosse meu pai ter aparecido com o Luiz, o lobisomem com certeza teria pego ou eu ou o meu irmão. Boa noite. Eu me chamo Marcos e moro em Curitiba, que fica no Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu há muito tempo atrás, de quando eu ainda tinha uma pequena banda. Nós vimos um lobisomem. Como já disse, tudo ocorreu há bastante tempo, mais ou menos na metade de 1993. Eu e mais 4 amigos fundamos uma pequena banda de fundo de quintal mesmo. Fama só tínhamos na família mesmo, onde sempre tocávamos em aniversários. Mas tudo mudou quando o Henrique, meu amigo, ganhou um carro de seu pai. Não era novo, mas rodava bastante. E foi aí que dei a ideia de sairmos por aí cantando,
para ver se conseguíamos uma grana. E depois de uma reunião com todos nós 5, nós concordamos com a ideia. E no dia 10 de abril, botamos o pé na estrada. E ficamos andando por aí, sem rumo algum, e sempre parando em pequenos interiores e pedindo para tocar nas serestas. E até que estávamos levantando uma grana boa. Nosso único problema era com o carro, pois por ele ser velho, sempre dava algum problema. E por causa disso, perdíamos muito tempo em alguns lugares. Mas mesmo assim, viajamos para muito longe, pois chegamos aí até perto da divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. E foi em um pequeno interior de lá que vimos aquele lobisomem. Paramos no interior, lá do Mato Grosso do Sul, e como sempre, o carro deu problema, e com pouco dinheiro que a gente tinha, não dava para consertá-lo, e ficamos numa pousada daquele interior por alguns dias, e o lugar tinha uma população de no máximo 3.000 habitantes. Era pequeno e muito pacato, mas cheio de histórias assombrosas. Tinha a lenda do Saci, Boitatá, e a mais conhecida era a do Pombeiro, que é um ser parecido com o caipora. Mas ao invés de proteger as matas, o pombeiro batia em viajantes e assediava as mulheres. Essa lendária criatura deixava o povoado com muito medo. Porém, quando chegamos lá, eles estavam sendo atormentados por uma criatura maior e mais sanguinária. Diferente de outros lugares, o povo daquele interior dormia bem mais cedo e não tinha muito do que se aproveitar lá, apesar de terem alguns bares espalhados pela cidade, mas que também não tinham uma grande movimentação. Nossa solução para levantar uma grana e sair logo dali foi tocar em uma praça que era o centro da cidade. E logo no primeiro dia, iniciamos a tocar na praça, às 4 da tarde, e tocamos músicas famosas, e até que reuniu uma galera boa. Mas, no final da tarde, todo mundo foi embora, e eu fui e perguntei ao morador de lá por que de irem todos dormir, e se era por causa do pombeiro. E o rapaz que nos escutava respondeu que não, e que a causa daquele comportamento era outra. E eu logo perguntei o que era. E ele, bem sério, foi e me disse: toda noite, logo depois que escurece, começamos a ouvir gritos vindos da mata, gritos de dor e angústia. E logo depois dos gritos, só ouvimos a correria nas estradas. Nós somos atormentados por um lobisomem. Fiquei curioso com a fala do rapaz e perguntei mais sobre aquela tal criatura. Ele me disse que não falaria, pois tinha medo que o lobisomem estivesse ali, entre nós. E depois disso, ele se afastou de mim e fiquei com aquela curiosidade, pois eu nunca vi um lobisomem. E desde pequeno eu tinha essa vontade, e aquela era minha chance. E para mim não deu outra. Eu ia esperar o lobisomem aparecer. Antes do anoitecer, todos já tinham ido embora, e nós também. Naquela tarde, fizemos uma grana, mas não bastante para ajeitar o carro, e tivemos que ficar ali por mais 2 dias. Para mim estava tudo bem, pois eu queria ver
o lobisomem, mas para meus amigos não, pois eles queriam logo ir embora. Bom, a noite chegou e eu passei a noite em claro, mas não escutei nada. Porém, foi só na segunda noite que escutei aquele bicho passar correndo. Na noite do outro dia, ainda não tínhamos o dinheiro para o conserto do carro e passamos mais um dia lá na pousada. Eu já sem esperanças de ver o lobisomem, nem fiquei acordado e só tentava pegar no sono. Foi quando comecei a ouvir um barulho baixo que parecia vir de longe. Eu me levantei e comecei a escutar para ver de onde aquilo vinha, mas só que não deu tempo, pois o barulho que estava baixo começou a ficar alto e parecia que tinha um monte de gente correndo. Na hora me deu um frio na barriga e fiquei parado, só ouvindo aquele barulho, e senti quando aquilo passou em frente à pousada, muito rápido, e seguiu pela estrada. Eu não vi nada nessa noite, mas eu tinha certeza que quem estava correndo lá fora era o lobisomem. Ainda fiquei acordado por um tempo, mas foi só isso que ouvi. E no outro dia, eu estava ansioso para acontecer de novo, pois quando ele passasse, eu abriria a janela da pousada para ver como que ele era. Porém, na tarde daquele dia, conseguimos o dinheiro do conserto do carro e naquela noite nós fomos embora. E eu estava triste, achando que não veria a criatura. Só que eu estava enganado, pois eu vi nitidamente o lobisomem. Como sempre, de tarde, tocamos algumas músicas e conseguimos arrendar uma grana boa, pois estava no final de semana e deu mais gente. E de tarde mesmo, o Henrique levou o carro para o conserto numa oficina da cidade vizinha e ficamos esperando ele voltar. E só por volta das 9 da noite que ele chegou, e na mesma hora começamos a ajeitar nossas coisas. E foi só quando terminamos que percebemos aquele bicho nos observando. E quem percebeu tudo foi o André, um de meus amigos. Ele disse o seguinte: olha ali que cachorro estranho, faz a hora que ele olha para cá. A gente de uma vez olhamos na direção que ele apontava e de longe tinha algo que parecia um cão, porém não era. E assim que o bicho percebeu a gente olhando em sua direção, ele saiu e entrou no mato. E nós, despreocupados, entramos no carro e pegamos a estrada. Já estávamos saindo daquele interior quando vimos o mesmo bicho, só que de pé e de trás de uma árvore. Passamos rápido por ele, mas deu para perceber que era um bicho grande e peludo. Ficamos com muito medo dele nos seguir, pois ele praticamente correu mais rápido que o carro, pois para chegar onde ele estava era muito longe. Mesmo de carro, nós demoramos, mas ele estava ali, na nossa frente, o lobisomem em carne e osso. Seguimos viagem por mais algumas cidades e sempre conhecendo lugares novos e lendas, mas desistimos do nosso sonho, pois estávamos gastando muito com o carro. Na volta, ainda tentamos passar pelo mesmo interior, porém não o achamos, e para nós só restou a lembrança de ver aquele lobisomem
de pé, atrás daquela árvore. Boa noite, me chamo Sávio e moro em Jacarezinho, um município do Paraná. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há um tempo atrás e que lembro como se fosse ontem. E o bicho que eu vi naquela noite parecia ter saído de um filme de terror. Tudo aconteceu em 2012. Na época, eu ainda trabalhava com mudanças, e dentre tanta gente que prestei meus serviços, eu escutei várias histórias, desde histórias felizes até aquelas que fazem qualquer um ter medo. E eu sempre fui um pouco medroso para essas coisas, pois quando eu era pequeno, minha avó sempre falava que era de noite que o mal corria no mundo. E sabe quando você acha que nunca vai acontecer com você? Pois é, eu achava o mesmo. E naquela noite, eu me bati de frente com um lobisomem. Especificamente em 2012, aqui em minha cidade, tivemos vários casos de lobisomem. Inclusive, teve gente que gravou e tirou foto do bicho. E posso afirmar com toda certeza que alguns são reais, pois eu escutei e vi aquele bicho. E confesso que nunca vi nada igual. E ainda hoje tenho muitos pesadelos. No dia do ocorrido, eu tive 2 mudanças para fazer. E eu iria fazer da seguinte forma: de manhã eu faria uma mudança e no período da tarde faria outra. Eu só não contava que naquele dia teriam vários imprevistos e atrasei nas 2 mudanças. E foi isso que culminou para eu ver aquela horrenda transformação. Na manhã daquele dia, eu estava fazendo a mudança de uma senhora e não contava que teria que fazer 2 viagens, pois meu pneu furou no meio do trabalho. Demorou mais de 2 horas só para eu consertar o pneu, pois ainda tive que esperar a minha vez na oficina. E com isso, as horas só foram se passando. Uma coisa que iria demorar 5 horas, acabou demorando 8. E só às 3 da tarde que eu fui fazer a segunda mudança. E novamente, tive outro atraso, pois a dona da casa, vendo que não cheguei na hora, decidiu sair e eu não sabia onde ela estava. E só às 4h30 que ela chegou, e só aí que eu fui fazer meu trabalho. Eu só terminei tudo por volta das 9h30 da noite. E o que me ocorreu, eu acho que foi obra do destino, pois eu nem ia abastecer meu carro naquela noite, por estar cansado e querer ir direto para casa. Mas como já disse, foi uma obra do destino, pois me bateu a ideia de abastecer o carro naquela noite e só depois ir para minha casa. E foi aí que fui num posto que fica um pouco afastado daqui, pois lá a gasolina estava mais barata e apesar da distância, valia a pena abastecer lá. Na minha ida, tudo ocorreu bem. O problema foi na minha volta, onde aquela besta estava lá, na beira da estrada. Mais ou menos por volta das 10h30, eu saí do posto, pois fiquei comendo um lanche lá, e nem passava por minha cabeça que eu veria aquela criatura. Entrei no meu carro
e segui de volta para casa. Foi quando, bem no meio do caminho, eu vi um homem nu correndo na beira da BR. Eu, com um pouco de receio de ser um assalto, reduzi a velocidade do carro e fiquei vendo aquela esquisitice. E ainda achei que ele tivesse sido vítima de assalto, pois para estar ali naquelas condições, a única explicação seria essa. Mas não, pois ele se virou para mim 2 vezes e não pediu por ajuda, e só continuou a correr. Foi quando ele caiu pela primeira vez, e na mesma hora ele deu um grito alto de dor, de gente mesmo. Mas logo o homem se levantou e continuou a correr. Mas ele não chegou a correr muito, pois a uns 10 metros, novamente ele caiu. E em seguida, deu um grito, só que mais alto e num tom mais grosso. O homem fez isso mais umas 4 vezes, pois na 4ª vez, ele não se levantou e ficou no chão, gritando, mas já não era como uma pessoa normal, pois parecia um animal agonizando de dor. E só foi aí que eu percebi que ele estava virando lobisomem. Na hora, me arrepiei todinho e acelerei meu carro para poder seguir o caminho. Assim que passei do lado do homem, percebi que ele já não era um humano normal, pois suas pernas estavam tortas, pareciam estar quebradas, e o seu corpo estava cheio de pelos, além da sua cabeça, que estava grande demais e toda deformada. Tentei sair bem rápido dali, mas aquele bicho começou a correr de 4 atrás do meu carro. Ele vinha numa velocidade que não era normal, pois eu estava a 80 por hora e ainda assim, quase que o bicho me alcançava. E foi só depois que puxei 120 que ele foi ficando para trás. Naquela hora, senti meu coração sair pela boca e fiquei tremendo de medo. E na minha mente, eu só pensava: aquele é o lobisomem de Jacarezinho. Cheguei em casa atordoado e trancando tudo quanto era de porta, pois minha casa era bem perto de um matagal e eu estava com medo dele sentir o meu cheiro e me seguir até em casa. Mas graças a Deus, aquela foi a única vez que vi o lobisomem. Eu fiquei com trauma daquela BR e só passava por lá de dia e à noite somente acompanhado. Para quem acha que é fácil encarar um lobisomem, eu digo que não é, pois eu vi ódio nos olhos daquela criatura, uma sede de sangue que você não vê em nenhum animal. Não desejo a ninguém ver um ser daqueles, apesar da curiosidade ser maior que a própria razão. É um bicho muito feio e faz barulhos que parecem ter saído do inferno. Acho que aquele lobisomem estava somente de passagem aqui por minha cidade, pois depois de alguns meses, os relatos de avistamentos da criatura foram sumindo e raramente alguém escutava ou via algo nas noites frias. Eu tive sorte de estar com um carro de mudança, pois se eu tivesse de moto ou a pé, era quase certeza que ele me alcançaria e me atacaria sem hesitar, e não iria sobrar muito de mim para contar a história. Boa
Boa noite. Me chamo Francisco e moro em Tianguá, que fica no estado do Ceará, mais precisamente na região rural daqui. Contarei a vocês um ocorrido que não só aconteceu comigo, mas com a minha família também. Nós fomos visitados por um lobisomem. Tudo ocorreu na quaresma de 97. Aquele bicho começou a aparecer entre o mês de fevereiro e maio, mês em que batizamos nosso filho, e foi só aí que aquele bicho foi embora. O Antônio nasceu em janeiro do referido ano, e foi imensa alegria para minha família, com a vinda do meu primeiro filho. Mas foi com a vinda dele que uma criatura assustadora começou a nos visitar. E embora meus parentes achassem que fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois aquele ser era muito inteligente e ainda ficava de pé, que nem um homem. Quando o Antônio nasceu, minha avó mandou que eu batizasse ele logo, pois ela tinha medo que o menino morresse pagão. Mas eu e minha esposa decidimos esperar que ele completasse alguns meses, e só aí que a gente fizesse o batismo. E foi por causa dessa nossa decisão que o lobisomem veio nos visitar. Minha família sempre morou na região rural daqui de Tianguá, e trabalhamos com a venda de frutas e carne de criação. Vendemos muita manga, banana, acerola e jaca, além de carne de porco e gado. E onde moro é um local fechado e meio que um grande sítio. Porém, não sou só eu que moro aqui, mas meus irmãos, minhas tias e os meus primos moram nas redondezas. E aqui é muito calmo, mas quando aquele ser apareceu, eu achava que era o fim do mundo, pois eu temia que ele nunca fosse embora. A primeira aparição daquela criatura foi numa noite chuvosa. De madrugada, meu filho chorava sem parar, e o porquê da choradeira era cólica, e eu, sem nenhum remédio e sem nada para ajudar, decidi ir até a casa do Senhor Moisés, um homem que rezava nas pessoas. Calcei uma bota por causa da lama e saí de casa, e fui atrás de um remédio com o Senhor Moisés, e demorei cerca de 5 minutos para chegar na sua casa. E ele me deu umas folhas de louro para que eu fizesse um chá para o menino, e novamente saí naquela chuva, que estava muito forte. E assim que eu estava perto de chegar em minha casa, comecei a escutar os gritos de minha esposa, clamando por socorro. Eu, achando que fosse o Antônio que tivesse piorado, corri sem nem me importar com o caminho. E quando cheguei em casa, minha mulher ainda gritava muito. Bati na porta para entrar, mas ela não falava nada. Falei umas 3 vezes com ela, e só aí que ela abriu. E meu filho ainda chorava de dor, mas minha esposa também estava aos prantos e chorando muito. E eu, vendo aquela cena, perguntei o que tinha acontecido, e ela falou o seguinte: pouco depois que tu saiu, eu ouvi batidas na porta e pensei que fosse tu, e me levantei para ir até a sala, mas antes de chegar lá, eu escutei um cansaço forte vindo lá de fora, e eu ainda perguntei quem era, só que ninguém respondeu. E eu, com medo, fui pro quarto e me tranquei. Foi quando comecei a ouvir batidas fortes na porta. Tinha algo lá fora querendo entrar aqui, e foi aí que comecei a gritar por socorro. E antes de tu aparecer, a pessoa que estava lá fora saiu correndo. Na hora que minha esposa falou aquilo, me deu muita raiva. Peguei a minha foice e saí doido pelo mato, atrás do cabra que queria invadir minha casa.
mas só que sem sucesso. E eu, vendo que o sujeito não estava mais ali, decidi voltar para casa e esperar pelo outro dia, para eu poder ir atrás do responsável daquela algazarra. Na manhã do outro dia, eu corri os 4 cantos de onde a gente morava e não achei nada por onde passei. E eu já estava achando que era alguém conhecido, pois para estar me vigiando daquele jeito, só podia ser alguém próximo. Só que não, o que nos visitou aquela noite não era gente, e eu descobri o que era aquilo de uma forma assustadora. Foi bem no meio da quaresma que aquele bicho novamente veio nos visitar, mas ele parecia ter perdido o medo da minha presença, pois ele tentou me atacar e ainda invadir minha casa. Numa noite nublada e de lua cheia, eu estava consertando uma tarrafa para poder pescar com amigos e comecei a escutar uma movimentação fora de minha casa. Tinha alguém andando de um lado para o outro, como se quisesse invadi-la. Me levantei lentamente, peguei a minha foice e abri minha porta bem devagar. E a neblina da noite cobria até certo ponto, mas com a claridade da lua ajudou bastante na visualização e consegui ver algo ao longe, só me observando. Saí de casa e fui indo rumo onde aquilo estava, e chegando perto, percebi pela luz da lua 2 olhos grandes e vermelhos. Parecia um cachorro pelo tamanho, porém, quando fui me aproximando, percebi que aquela estranha criatura era enorme e tomei um grande susto quando ele se levantou e ficou em pé, que nem um homem. E eu, vendo o bicho naquela posição, já fiquei com o pé atrás, pois ele era muito alto e parecia ser bem forte, e percebi que não daria para enfrentar aquilo somente com a foice, e fui retornando para minha casa lentamente. Mas o bicho percebeu que eu estava recuando e veio em minha direção. Eu também comecei a correr bem rápido para minha casa e entrei e fechei a porta de uma vez. E a criatura que vinha atrás de mim, em disparada, se jogou em minha porta de uma vez e quase que ela foi ao chão. Peguei uma madeira e coloquei no encalço da porta para que o bicho não a derrubasse, pois aquela coisa batia com muita força nela, tanto que achei que ele invadiria minha casa. Porém, depois de ficar uns 5 minutos batendo na porta, o bicho finalmente parou e saiu da frente da minha casa e foi, sabe-se lá para onde. Foi aí que fui olhar pela fresta da janela e ao longe vi os mesmos olhos vermelhos, só a me observar, e não consegui dormir aquela noite, com medo dele conseguir invadir minha casa e pegar meu filho. E quando amanheceu, fui até a casa de meu pai, pedi a espingarda dele emprestado, expliquei o porquê do meu pedido, e minha avó, que escutava nossa conversa, foi e me disse: Francisco, isso daí é por causa que teu filho não é batizado. É bom tu batizar o menino logo, pois esse bicho só vai parar de aparecer quando o Antônio deixar de ser pagão. E esse daí que tá te visitando é o lobisomem. Minha avó falou essas palavras com muita firmeza e eu acreditei nela, pois só sendo um bicho desses para ser daquele tamanho. Mas meus parentes disseram que era um cachorro e que o simples animal era que estava me assustando. Mas aquilo não era um cão, e eu vi ele de 4, de frente à minha casa. Meu pai me emprestou sua espingarda e fui para casa para poder me proteger do lobisomem.
e passei noites sem dormir, só esperando ele aparecer para meter uma bala nele, mas parecia que o bicho tinha ido embora, e relaxei um pouco nas minhas vigílias e fui deixar a espingarda pro meu pai, pois ele precisava dela para poder caçar. E foi quando eu estava desarmado que novamente o lobisomem nos visitou pela terceira e última vez. Numa madrugada de lua cheia, me acordei com o barulho de algo correndo ao redor de minha casa. Me levantei e fui até a sala para ver se era o lobisomem. E se eu soubesse o que veria, eu não teria ido olhar, pois vi uma criatura que com certeza saiu do inferno. Fiquei olhando pela fresta da janela e vi aquele ser assustador que estava de cócoras bem embaixo do meu alpendre. O bicho tinha uma cara muito feia e se assemelhava a de um macaco, mas seu corpo era metade de gente e metade bicho, e era uma coisa sem forma alguma, e só consegui olhar para aquela aberração por alguns minutos, pois fiquei com muito medo do jeito que ele se movia. Passei aquela noite morrendo de medo e torcendo para que amanhã chegasse logo, que ele fosse embora. E depois desse dia, procurei uma igreja para batizar meu filho, pois depois que vi aquela criatura, eu percebi que ele só iria parar quando pegasse meu filho. Dias depois desse meu avistamento, eu mandei um padre batizar meu filho, e foi aí que aquele bicho nunca mais veio nos visitar. E só depois de alguns anos que eu percebi que não era sempre que ele vinha na minha casa, pois parecia que eram somente em noites de lua cheia que ele se transformava. Depois dessa minha experiência assustadora, eu sempre batizei meus outros filhos bem mais cedo, pois eu temia que o lobisomem voltasse a nos atormentar. Boa noite, me chamo Cícero e moro em Albertina, um município de Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com os meus irmãos, quando ainda éramos bem jovens, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos atacou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui, e era uma época boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que tem hoje, e posso falar com toda certeza que sair explorando aí as matas é muito melhor que passar o dia trancado em casa, na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei de meu pai uma bicicleta nova, e minha antiga eu dei a meu irmão. E minha irmã, como já tinha uma bicicleta, nem foi preciso dar uma a ela. E quando ganhei esse presente de meu pai, fiquei muito feliz. E todo dia saíamos por aí para ver as belezas de onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região. E pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos vários lugares bonitos e talvez nunca explorados. Até que em um de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba que ficava em um lugar bem isolado e praticamente não tinha caminho para chegar lá. E todo dia
Eu e meus irmãos íamos lá para comer um pouco de jabuticaba e a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticaba, tanto que pediu para a gente levá-la até o pé para pegarmos um pouco. E o caminho era longo e por um lugar sem nenhum vivente. E enquanto caminhávamos, nosso pai nos dava bronca por termos saído para muito longe de casa. E quando chegamos na jabuticabeira, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E a gente, tudo com 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinho. Mas escutamos meu pai e nunca mais voltamos lá. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. Meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. No final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe. Nós aproveitamos que só minha mãe que estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira e ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo e quando menos demos conta já estava tudo muito escuro. No desespero, pegamos as nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa, mas por estar escuro, acabamos nos perdendo e parecia que estávamos andando em círculos. E depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo andando numa estrada de terra e decidimos perguntar a ele onde estávamos. E o homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo pareceu contente. E seu olhar era mau e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região. Nós demos um obrigado ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou a falar: não parem de andar até vocês acharem essa fazenda. Depois de ter falado isso, ele deu um sorriso largo e macabro, e nós saímos bem rápido dali, pois estávamos começando a ter medo, pois ele estava com atitudes estranhas. Mas no desespero, confiamos na palavra dele e continuamos a andar, mas não encontramos nada, e estava tão escuro que não víamos nada a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar, mas não achamos nenhuma fazenda, e a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe.
parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E minha irmã foi que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. E eu também, achando ser uma, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas no lado da estrada e subimos numa árvore, não tão alto, pois achávamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar. Mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho, de como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver bem a região, inclusive a direção da nossa casa, e ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando, como se tivesse cansado. E por estar escuro, nós não vimos direito aquela besta, mas deu para perceber que era algo grande e escuro, que estava bem embaixo de nós. E o bicho ficou bufando por ali, e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou a bufar, e parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era tanta que ficamos com medo que ninguém nos ouvisse e não fizemos nada. Só nos agarramos na árvore e esperamos que aquele pesadelo acabasse. E o bicho ficou ali por um tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era de meu pai e de minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo o que tinha acontecido, mas eles não acreditaram em nós. Levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, pois ele parecia estar faminto. Anos depois, descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar a tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra aquele dia, com certeza era ele. E até hoje, dou graças a Deus e a minha irmã pela astúcia de ter mandado a gente subir na árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Boa noite, eu me chamo Álvaro e moro em Massapê, que fica no Ceará. Irei contar um ocorrido que aconteceu comigo há muitos anos atrás, onde eu vi nitidamente um lobisomem. O ano do ocorrido foi 1987. Eu tinha apenas 25 anos na época e trabalhava com meu pai vendendo leite em casas e em pequenos comércios. Meu pai fazia as entregas aqui em Massapê, mas eu ia todo dia até Santana do Acaraú deixar umas encomendas lá, que na maioria era queijo, pois fazíamos também, mas era muito pouco, pois tínhamos somente 2 vacas. E apesar de ser pequena a nossa venda,
Fazíamos o possível para vender tudo. Pois bem, numa dessas minhas idas a Santana, acabei conhecendo a Lúcia, uma moça linda, filha de um morador de lá, que já era cliente de meu pai há anos. E depois de muita conversa entre a gente, com o tempo, acabamos nos gostando e começamos nosso namoro. E hoje, graças a Deus, somos casados. Mas no começo de tudo, os encontros que a gente tinha eram quase raros e bem rápidos. Mas quando eu podia, passava um bom tempo na casa da Lúcia. E foi numa dessas minhas idas à sua casa que eu vi o lobisomem. Como já disse, minhas idas eram raras e bem rápidas, mas nos finais de semana eu passava praticamente o dia na casa da Lúcia. Eu pegava a moto de meu pai e ia até lá para ver minha amada e só retornava para casa já perto do anoitecer. E o caminho que eu pegava era uma estrada de carroçável, pois era um lugar mais rápido de se chegar lá. E nunca tive problemas com aquele caminho, pois tanto de dia como de noite, nada de estranho nunca tinha me acontecido. Só que numa certa noite, algo vinha por aquela estrada. Tudo aconteceu em um sábado comum. Peguei a moto de meu pai e saí para ir até a casa da Lúcia. Meu pai, vendo que eu ia sair, mandou eu abastecer a moto, pois o tanque já estava quase vazio. Eu disse a ele que iria abastecer assim que eu saísse, mas não o fiz, pois confiei que seria uma viagem pequena, de no mínimo 20 minutos de ida e mais 20 na volta, e achei que a gasolina daria para esse percurso, só que ela não deu. Saí com a moto sem abastecer e consegui chegar na casa de minha namorada. Ficamos por horas conversando, almocei e jantei, e ainda fiquei para o aniversário que iria ter. E só por volta de umas 9 da noite que eu decidi voltar para casa. Me despedi da Lúcia e saí com a moto de meu pai. E aquela noite estava com brisa boa e a lua clareava bem um rio que tinha do lado da estrada. Só que bem no meio do caminho foi que meu pesadelo começou. Primeiro foi porque a moto morreu, e segundo, que eu estava no meio do nada, no total breu da noite. E de companhia, eu só tinha a lua, que brilhava bastante no céu. Tentei de todo jeito ligar a moto, mas nada aconteceu. E só aí que percebi que ela já estava na reserva e o tanque tinha secado totalmente. Por um momento, eu fiquei preocupado e arrependido de não ter abastecido, mas confiante de que voltaria para casa, pois assim que eu chegasse em minha cidade, eu colocaria gasolina e tudo ficaria bem. Desci da moto e fui arrastando ela por aquela estrada de terra e bem distraído, somente escutando o barulho dos grilos. Foi quando comecei a ouvir algo que pareciam palmas. Meu corpo ficou todo arrepiado e na hora tentei ver de onde vinha aquele som, pois eu achava se tratar de uma assombração ou algo do tipo. Mas aquelas palmas foram ficando cada vez mais fortes e altas, e foi aí que percebi que elas estavam vindo da direção que eu ia. Parei minha moto e saí do meio da estrada e fui para trás de uma moita para esperar que aquilo passasse. Mas quanto mais aquele som se aproximava, com mais medo eu ficava, pois algo no meu subconsciente dizia que era para eu me proteger. E sem esperar tempo ruim, tirei minha roupa e entrei no rio que tinha do lado da estrada e fiquei lá no meio,
só com a cabeça de fora, esperando aquilo passar logo. E depois de um pouco de tempo, aquele barulho de palmas foi ficando cada vez mais forte. E foi então que eu vi aquela estranha criatura. Era um bicho que andava com a cabeça baixada e tinha um corpo enorme, quase do tamanho de um burro. E fiquei mais impressionado foi com o tamanho das orelhas daquela coisa, que eram tão grandes que chegavam a bater uma na outra, e eram elas que faziam o barulho como se fossem palmas. Aquela aberração não corria rápido, ia num trote que nem um cavalo, e fazia um barulho pesado no chão. E ele sequer olhou para minha moto ou para mim, e só seguiu o caminho andando daquela forma estranha. Eu, com muito medo e me tremendo todinho, fiquei lá no rio mesmo, e esperei aquele som de palmas estarem bem longe para poder sair do rio e novamente seguir o meu caminho. E depois de cerca de 10 minutos que aquilo tinha passado, eu saí da água e corri para me vestir. Nem liguei se eu estava molhado ou não. O que eu queria era sair logo dali. Vesti minha roupa e comecei a correr para tentar chegar em casa. E depois de meia hora de caminhada, eu finalmente cheguei em minha cidade, todo molhado e me tremendo de medo. Abasteci a moto e fui direto para casa. Meus pais, me vendo todo molhado, me perguntaram por que eu estava daquele jeito, e menti, dizendo que tinha caído no rio, pois tive medo de me chamarem de mentiroso. Tomei um banho e tentei dormir, mas naquela noite tive vários pesadelos, tanto com a criatura que eu vi, como os barulhos de palmas que escutei daquela coisa. Depois desse ocorrido, eu nunca mais saí de casa desprevenido e sempre abastecia bem a moto de meu pai. E a minha volta para casa ficou mais cedo, mesmo nos finais de semana. E contei para amigos desse meu ocorrido, e eles me confirmaram que se tratava de um lobisomem, que eu tive sorte dele ter me ignorado, pois se quisesse, ele me atacaria a qualquer custo.